à sua igreja, a nossa solidariedade cristã, os nossos votos de condolências em nome do Senhor Jesus. É o que o programa Aos Pés de Jesus deseja. A Palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, aproxima-se o dia 7 de setembro, com ele a comemoração do grande evento da independência do Brasil, ou o Grito da Libertação. Sem dúvida alguma, foi um brado muito importante este, dado pelo imperador Dom Pedro I, exatamente no ano de 1822, às margens do rio Ipiranga, quando, a partir daquele instante, o Brasil se tornou nação independente, liberta do colonialismo português, após 322 anos, desde a sua descoberta até aquele momento. E, a partir daquele instante, como nação livre, como nação independente, começou a caminhar e traçar e conduzir o seu próprio destino para, na data presente, decorrerem já 188 anos desse fato. E o Brasil, graças a Deus, continua independente e vai continuar independente, liberto do colonialismo. Mas nós não queremos falar sobre esse assunto, não. Nós queremos usá-lo exatamente como um ponto de apoio para chamar a sua atenção a um outro grito de independência ou libertação que foi dado há mais de 2000 anos, mas que, não obstante todo esse percurso, esse tempo, esse grito ainda continua sendo ouvido, continua ecoando no momento presente, nos dias presentes, e não atinge apenas um povo, uma nação, mas é um grito que se estende para toda a humanidade, todo o universo. Portanto, é um grito universal, além de ser um grito atual. O Brasil, na realidade, foi colônia de Portugal. O ser humano que é o visado, o objetivado nesse grito da independência, da libertação espiritual dado pelo Senhor Jesus Cristo, aliás, um personagem muito mais importante e precioso do que Dom Pedro I, esse grito dado pelo Senhor Jesus veio exatamente com o propósito de libertar o homem, o ser humano, da escravidão a que foi colocado, escravidão ao pecado, escravidão ao inimigo de Deus, a que foi colocado em decorrência de ato de desobediência, de transgressão, de desrespeito à vontade de Deus. O evangelista João, falando sobre esse assunto, ele diz assim, que sabemos que nós somos de Deus, mas também que o mundo todo está entregue, inteiro, jaz no maligno. O veneno maligno do pecado foi injetado em toda a raça humana, tornando-a, sem dúvida alguma, escrava dessa situação, com resultados catastróficos, terríveis, tremendos, eternos para a humanidade. Quem fala sobre isto com muita segurança e objetividade é o profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento, quando diz que, palavra de Deus, a alma que pecar, essa morrerá. E já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, corroborando com essa afirmação do profeta Ezequiel, profética, sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo diz: não há justo sobre a face da terra, nenhum sequer, pois todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Esta afirmação da palavra de Deus, trazida primeiramente pelo profeta Ezequiel, em seguida confirmada pelo apóstolo Paulo, ela levou o salmista Davi até mesmo por antecipação dos seus pronunciamentos, levou-o a considerar, a reconhecer essa desgraça despejada, caída sobre a humanidade, inclusive sobre a própria pessoa dele, a ponto de clamar
num dos seus salmos, numa das suas explosões diante de Deus, apelando pela misericórdia divina. E ele então diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O grito da nossa independência, da nossa libertação, foi dado exatamente pelo Senhor Jesus, o poderoso herói, o grande libertador de toda a história até o momento presente. Cristo, o libertador, presenteando-nos com uma nova situação, ele falou à humanidade nestas palavras inesquecíveis, memoráveis: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo, grande servo de Deus, corroborando com as palavras do Senhor Jesus, dá o seu testemunho pessoal sobre essa libertação dada por Cristo Jesus. Então ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse grito foi iniciado no Velho Testamento, numa mensagem de esperança para aquele que viria exatamente para concretizar o propósito de Deus em levantar, em libertar, em salvar o homem. E tal ocorreu exatamente com a sua chegada, recebida e apresentada pelo profeta João Batista, quando o Senhor Jesus se aproximou para receber das mãos dele o batismo. Então João o apresentou: eis que vem aí o Cordeiro de Deus, aproxima-se o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Pois bem, esse Cordeiro libertador, Cristo Jesus, foi legitimado, foi confirmado pelo Pai. E então, a partir desse instante batismal, o Senhor Jesus iniciou a formação do seu ministério, do seu apostolado. E, uma vez realizado, passou a cumprir a tarefa que lhe foi colocada sobre os ombros de resgatar e transformar vidas humanas, dando-lhes uma nova razão de viver já como libertos. Aceito foi Jesus por uns, rejeitado foi por outros, mas Jesus derramou sobre todos a graça de Deus, convidando-os exatamente pelo grito de libertação a terem uma nova razão de viver. E disse a todos indiscriminadamente, ele disse: se vós verdadeiramente permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres, confirmou o Senhor Jesus. Esse grito de libertação espiritual, meu prezado amigo, coloca dentro do nosso coração o eterno hino de gratidão que nós não podemos deixar de cantar a cada instante, a cada momento. E esse hino está registrado exatamente nesse testemunho. Libertos por Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Pedro I libertou o Brasil do jugo de Portugal. O Brasil se tornou então independente, como continua sendo. Cristo Jesus libertou-nos a todos do jugo de Satanás e do domínio do mundo que imperava sobre nós. Somos verdadeiramente livres, livres para a vida eterna, nas moradas eternas do Pai Celestial. Louvado seja Deus por este herói, por este libertador, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Essa libertação, meu amigo, se você ainda não a tem, você só vai encontrá-la e recebê-la num lugar, numa pessoa, aos pés de Jesus. Que Deus o abençoe. A Palavra de Deus. E essa música que você vai ouvir agora, você também encontra aqui, na Web Rádio Aos Pés de Jesus. Uma programação cristã 24 horas para você. Web Rádio Aos Pés de Jesus. Porque Deus tem algo de bom para você.